Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um programa As Liberais, programa que entrevista mulheres com histórias interessantes para contar. E antes da Branca Nunes apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero convidar você que está aí do outro lado acompanhando a gente a se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, também na plataforma Rumble. Também vou pedir para você não esquecer de ativar as notificações, que é aquele sininho que fica ali logo ao lado para você receber todos os alertas da nossa grade de programação aqui da Revista Oeste. Além das liberais, nós também temos o Estúdio Oeste, Oestecast e também o nosso programa diário Oeste Sem Filtro, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. Então, você que está acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, para a plataforma entender que você gosta do nosso conteúdo e para que ela possa te recomendar outros conteúdos similares para a gente criando aí a nossa conexão e ampliando a nossa comunidade da Revista Oeste. Também deixe o seu comentário, é importante para a gente saber que você está gostando do programa. Se você tem sugestão de entrevistadas para sentar aqui na mesa com a gente, manda para nós, que também é muito importante, afinal de contas, esse programa só existe porque você está aí do outro lado acompanhando a gente. Não é isso, Branca? É isso mesmo, Paula. E hoje a gente vai conversar com a doutora Marta Vergini, ou Vergini. Boa! Né? Vamos honrar os meus antepassados. E ela é delegada da Delegacia de Atendimento ao Turista do Porto de Santos. Muito bem-vinda, doutora Marta. Muito obrigada. Fiquei feliz e honrada com o convite, duas mulheres fortes, de opinião. Então, vamos conversar com outras mulheres, que eu tenho certeza que vai ser um bom programa. Falando em mulheres, né, eu queria saber o que te levou, porque as mulheres ainda são minoria entre os policiais, os delegados, né, as delegadas. Eu queria saber por que você decidiu ser delegada, o que te levou a isso? Queria muito ter uma história bonita para contar, com um final emblemático, mas eu não tenho. Eu era uma pequena bailarina, desde sempre eu dizia que eu seria delegado de polícia. Sabe aquela dúvida? O que você quando crescer? Eu nunca tive. Eu sempre falei que seria delegada. Mas eu não tinha ninguém na família, na época. Meu pai, comerciante, minha mãe, professora, família de professoras. Mas, sei lá, sabe, alguma coisa na infância pode ter chamado minha atenção. Não foi nem um filme, nada? Mas não tem nada que marque. E aí, hoje eu sou casada com um delegado de polícia, né? E aí muitas pessoas falam, você é delegada porque seu marido também é. Eu falo, não, é ao contrário. Porque meu marido era meu professor na faculdade. Era já delegado de polícia. E aí, eu querendo saber sobre o concurso, falei, quem é o professor que é da área? E aí, dali virou um relacionamento. Hoje estamos casados há 22 anos. Então, eu falo, eu não sou delegada por causa do meu marido. Ele é meu marido porque eu quis ser delegada um dia. Então, de fato, eu não sei. Eu sempre disse isso. E assim, eu era, como eu disse, bailarina. Me formei com 15 anos de idade no ballet clássico. Sempre amei a dança, a música. Só queria saber de fazer fouetê, pirueta. Não era muito chegada na escola, não. Tirava 6,5, 7, passou, tá ótimo. Só que, chega à faculdade de Direito, eu fiz Direito, porque eu sabia que para ser delegada eu precisava ser bacharel em Direito, mas lá para o 4º, 5º ano, que aí eu realmente saio do ballet e vou me dedicar, vou descobrir o que é o mundo do concurso público, eu vejo, 6,5, 7 não se passa em concurso público. Do jeito que eu levo a faculdade, desse jeito, estudando de véspera, em cima da hora, eu não vou passar. E aí eu acho que o que me ajudou foi uma crença que eu sempre tive. Eu não quero chegar, e eu falava assim, olha, me perdoe, que hoje eu morro de vergonha. Eu falava assim, eu não quero chegar a ficar velha com 40 anos, hoje eu tenho 43, louca, inconsequente de falar isso, com 21. Mas com 21 a gente tem essa falta de maturidade. Eu falava, eu com 40 anos já, velha, vou olhar para trás e vou ver que eu sou uma mulher frustrada, que eu não realizei o meu sonho. Não quero isso. E lá, com os meus 20, 21 anos, eu vou aprender a estudar para realmente realizar esse sonho. E aí eu consigo passar no meu concurso público. E aí hoje vou para 20 anos de carreira, apaixonada pela minha instituição, defendo, tenho orgulho, luto por ela diariamente. E estou feliz de hoje vir aqui falar com vocês, onde a gente comemora 10 anos dessa última unidade que eu estou chefiando, que é a Delegacia do Porto de Santos. Pois é, mas voltando à pergunta da Branca, esse universo talvez um pouco mais masculino, Boa. Da delegacia de polícia, como é que foi para você chegar lá, tem que se impor ali como Era mulher? Era o que você imaginava, né? Boa. Também. Vou dizer que eu tive sorte, porque eu realmente entrei muito nova, com 23 anos de idade. Então, você imagina, uma menina, né, com cara de menina, vinda do ballet clássico, num universo onde nós somos, acho que, chutando alto, 30%. Meu concurso público éramos em 30% mulheres, 70% homens. Então, é um ambiente, sim, muito masculino. Mas eu
fui muito bem acolhida pelas pessoas, pelos policiais da minha primeira unidade. Eu fui direto para Itanhaém, uma cidade litoral, né, da Baixada Santista. Você é de Santos? Eu sou de Santos. Eu acho que meu sotaque entrega um pouco, né? Não, acho que não. Então tá, que bom. Mas eu sou de Santos, santista, apaixonada. E fui trabalhar em Itanhaém. E lá tinha um ambiente onde as pessoas me acolheram. Então, a polícia, posso dizer pela Polícia Civil de São Paulo, nós temos muito essa intenção de ser família. Nós trabalhamos juntos por muito tempo. É normal. Então, a delegada, com o seu escrivão, com o seu investigador, nós fazemos verdadeiras famílias profissionais. Então, eu fui realmente acolhida, me ensinaram muito, então eu estava disposta a aprender muito com os mais experientes, porque ali eu tinha 23 anos de idade, trabalhando em delegacia, onde o investigador-chefe, de repente, tinha isso de profissão. Ele era policial há mais de 20 anos do que eu tinha de idade. Então, eu acho que entender que quem está lá, chegou primeiro, tem experiência, é muito bom. Me ajudou nesse momento. Eu não tive preconceito por ser nova, por ser menina, porque aí eu vejo que o conhecimento, a sua capacidade técnica, ajuda. Então, eu tinha o conhecimento, a teoria, que com a humildade de quem está chegando no ambiente, escuta o mais experiente, e até que, para mim, foi relativamente tranquilo essa transição. E eu posso dizer, você teve preconceito por ser mulher na polícia? Eu acho que uns 2 casos pontuais. No mais, até pela questão da hierarquia, até por questão de você conhecer o assunto, ter empatia com o outro, ouvir muito o outro, eu tive sorte nessa minha jornada profissional. Não é aquela assim, que você chega delegado e o escrivão olha para o escrivão e fala, e aí, delegado? Não tem uma coisa assim de... Eu já passei por um advogado num plantão, que eu estava em Santos, e ele queria falar com o delegado. Eu falei, pode falar. Ele falou, não, eu quero falar com o delegado. Então, sou eu a delegada de plantão. Mas você? Tipo assim, ele ficou um pouquinho descontente. Mas eu falei, sim, sou eu. O senhor tem alguma questão? O que eu posso ajudar? Aí ele entendeu, que ficou um pouco constrangido e entrou num assunto, né? Então, eu posso dizer de verdade que eu conto em uma mão os eventos pontuais de algum preconceito em razão de ser mulher, em razão da idade. Na maior parte do tempo, eu fui respeitada e sou, de fato. E agora, conta só um pouquinho o que você estava falando antes da gente começar, que você está completando 10 anos na Delegacia de Turismo do Turista de Santos, do Porto de Santos. Isso. Conta pra gente o que essa delegacia faz, que tipos de crimes você costuma trabalhar? Essa delegacia ela já existe desde 2001, mas em determinado momento o governo estadual entendeu por fechá-la, então de 2011 a 2013 ela ficou fechada, e aí em 2013 ela reinaugura. O governador Alckmin, à época, reinaugura a delegacia e é marcado, então, o dia 13 de junho. E foi 2013, uma data importante para nós. E por que ele reinaugura? Porque todo o Porto tinha uma cobrança da necessidade de ter uma delegacia da Polícia Civil específica no atendimento ao turista ali, naquela área. Nós somos vizinhos e, inclusive, temos uma sala dentro do terminal de passageiros. Então, na última temporada, 800 mil passageiros passaram, com perspectivas de aumentar, novos navios vêm na próxima temporada. Então, são turistas nacionais, turistas estrangeiros, muitos tripulantes estrangeiros, as companhias estrangeiras. Então, há necessidade, sim, de uma delegacia da Polícia Civil com a nossa atribuição lá. E eu posso dizer com muito orgulho que eu faço parte da DEATUR, da divisão, especializada em atendimento ao turista, que é subordinada do DOP, nosso departamento, e a Polícia Civil de São Paulo faz um trabalho aos turistas que nenhuma outra polícia faz. Então, era bem interessante que esse nosso trabalho reverberasse em outros estados, porque o Brasil é um país muito turístico. Muitas pessoas vêm para cá em razão do turismo. E a Delegacia do Porto, então, ela tem essa dupla natureza. Todos os crimes da esfera estadual que acontecerem dentro do Porto de Santos, e aí nós temos Margem Santos, Margem Guarujá, é da nossa atribuição, faz parte da minha circunscrição, e também os crimes que envolverem os turistas que estão passando ali pelo terminal de passageiros. Então, nós temos essa dupla característica. A delegacia funciona o ano todo, não só na temporada de navios. Muitas pessoas acham, você só trabalha na temporada. Não, muito pelo contrário. Nosso trabalho é dobrado na temporada. Nós trabalhamos o ano todo, porque, se porventura, alguns crimes. E aí, quais são esses crimes? Dos mais diversos, desde estelionato, com relação à carga adulterada. Nós temos alguns acidentes de trânsito com vítimas muito graves lá no Porto também, alguns incêndios. E aí, toda natureza que tem de crime do Código Penal, da esfera estadual de apuração, vem para a nossa delegacia.
E, doutora Marta, o Porto de Santos é uma cidade, né? É gigantesco, muita gente não conhece, não tem noção da dimensão daquilo. E, ultimamente, foi discutido a privatização ou não do Porto de Santos, depois de muito tempo começou a dar lucro e tal. Como é que foi? O que aconteceu assim nos últimos 10 anos nessa delegacia, né? O que aconteceu com o Porto nesses 10 anos? Eu percebo uma melhora. Eu realmente percebo uma melhora nos últimos anos, nos anos mais recentes. Mas o Porto, ele, como você já adiantou, ele é um mundo. Diversos órgãos públicos estão lá no Porto de Santos. Desde órgãos estaduais, federais, alguns municipais. O Porto de Santos está muito ligado à cidade, né? Então, o cidadão santista, se quer cortar um caminho, ele passa por dentro do porto. Então, o porto ele tem o seu aspecto de logística, o seu aspecto comercial, o seu aspecto de segurança pública. Nós, da Polícia Civil, fazemos parte dessa Comissão Estadual de Segurança Pública Portuária, junto com outros órgãos. Então, Polícia Federal, Receita Federal, a Marinha do Brasil, a ANTAC, são muitos órgãos juntos, atuantes para melhorar a segurança do porto, que é o que a mim cabe diretamente. Então, esse grupo está há 10 anos juntos. Isso também traz algo de positivo, porque a troca de informação entre os órgãos de segurança pública ela é imediata. Hoje, está todo mundo aqui num grupo do WhatsApp. Então, a Receita Federal tem uma informação, passa para a Polícia Federal. Eu tenho uma informação, passo para a Receita Federal. Então, isso é a todo momento. A Marinha do Brasil, a ANTAC, enfim, a própria autoridade portuária, com a sua guarda portuária, está dentro dessa comissão. Então, eu vejo sim uma melhora, eu vejo sim uma intenção, pelo menos nos últimos 10 anos que eu estou passando por lá, para melhorar. E o Porto, ele é fatalmente um polo muito importante econômico para o Brasil. Ele não pode ser deixado em segundo plano, ele não pode ser deixado para outros interesses, porque algum problema no Porto, ele vai reverberar no país todo. Pois é, como é que você vê a ideia da privatização, que esteve aí no plano de privatização do ex-ministro da Infraestrutura, que agora é nosso governador, Tarcísio de Freitas, né? E agora parece que estagnou essa ideia. Ele mantém ativa, né? Ele é simpatizante dessa ideia, mas agora, enfim, os projetos de privatização estão paralisados, né? Olha, eu tenho a minha opinião pessoal, mas como delegada de polícia, né, num cargo que eu estou de titular, eu posso dizer que eu gosto da ideia, tá? Mas eu estou falando como pessoa, não como delegada. Eu acho interessante, mas tudo vai depender dos moldes, das tratativas. E eu, como delegada, eu vou trabalhar se o porto for público ou se o porto for privatizado. Para mim, o meu trabalho não vai ser diretamente impactado, porque seja o gestor público ou privado, eu vou trabalhar. Então, lógico que quando a gente olha alguns terminais privados, e aí que está os meus bons olhos na privatização, nós temos terminais lá no Porto que são compatíveis aos melhores do primeiro mundo. Então, isso é muito interessante. Mas eu também vejo alguns terminais privados que não têm toda essa atenção, não têm todo esse cuidado. Então, dizer que a privatização é a única solução, eu acho que pode ser um caminho, mas que não vai depender da minha opinião pessoal. Porque eu, como delegada de polícia, vou trabalhar com o mesmo empenho, com o mesmo esmero, sendo público ou privado. Nesses 10 anos, tem algum caso assim que mais te marcou no Porto? Tem. Envolvendo... O Porto, ele... pela sua geografia, ele foi palco, por um tempo, de um golpe. O tal golpe da Receita. Qual é o golpe da Receita? Então, um criminoso, ele liga para algum comerciante no interior de São Paulo, ou, enfim, do Brasil, e fala, olha, eu sou um fiscal da Receita Federal, eu tenho uma carga apreendida. Então, vamos lá, ele liga para uma loja de telefone. Então, eu tenho uma carga apreendida de iPhone. Todo mundo sabe que é no mínimo R$10 mil para cima o valor de uma peça, né? Numa loja... com nota, enfim. Aí o que o criminoso falou? Olha, eu tenho uma carga apreendida, R$1.000 cada um. E aí o comerciante fala, poxa, que interessante, então, normalmente eu pagaria muito mais o valor, vale a pena, aquela torpeza bilateral, estou me dando bem, vai ter alguma vantagem. Então, vem para o Porto de Santos, eu só aceito em dinheiro, porque sabe como é que é? A carga, ele cria uma história. Eu tô falando com calma, porque dependendo de como a gente fala, a gente ensina, né, a pessoa a praticar crime. Então tem que tomar muito cuidado ao contar a história do crime para não ensinar ninguém, né? Mas enfim, ele conta uma história e diz que tem uma carga apreendida e fala para o comerciante vir. E aí o comerciante vem,
muitas vezes, registrei alguns boletins de ocorrência, a pessoa pegou todo o dinheiro da vida, aquela poupança, pega empréstimo no banco para fazer essa transação comercial que não existe, tudo é um golpe, tudo é mentira, não existe. A Receita Federal, quando faz o seu trabalho, né, não é desse jeito, não é numa cafeteria, não é com maleta, não é na rua, enfim, mas muitas pessoas caíram. E aí eu registrei um boletim, 2 boletins, vi que aquilo estava tomando uma proporção que eu falei, não, vamos colocar todo o nosso empenho nessa investigação. E nós conseguimos identificar 2 quadrilhas, eles estão presos até hoje, porque a gente realmente fez um bom trabalho, associação criminosa, junto com o estelionato, enfim, fizemos um bom inquérito. Foi difícil, porque até então a gente não tinha muita informação, saímos do nada, né? Saímos da vítima que chegou lá, perdi $500 mil nesse golpe, perdi 200 mil nesse golpe. E aí a gente faz um trabalho de investigação, nós identificamos 2 quadrilhas, todos presos, e eu parei de registrar esse tipo de crime. Então ele parou de acontecer, pelo menos lá no Porto de Santos. Então, nesses 10 anos, eu tenho a felicidade de dizer que, fruto do trabalho da minha equipe, nós conseguimos, pelo menos até hoje, quando eu gravo esse podcast, não aconteceu mais. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. E com relação ao terminal de passageiros, para a gente falar um pouco de cruzeiros, você falou 800 mil passageiros no ano passado. A questão de extravio de mala, por exemplo, alguém colocar uma mala. Nós tivemos recentemente o episódio das 2 brasileiras que tiveram as malas trocadas na Alemanha, ficaram presas mais de um mês. Como é que é essa situação? Não, porque aqui recentemente você viajou pelo Porto de Santos. Eu viajei, eu contei essa história aqui quando nós entrevistamos a Rosana Vale, que é sua conterrânea lá de Santos, também deputada. E eu deixei as malas, entreguei as malas e não recebi um papel, um comprovante. E embarquei no navio na confiança de que receberia as minhas malas. Recebi, obviamente, mas a gente fica nessa apreensão. E só depois que eu entreguei as malas que eu fiquei pensando, poxa, eu não recebi um comprovante. Pelo menos no aeroporto a gente recebe um ticket. Pode ser trocado, mas pelo menos um papel a gente tem. E no navio isso não acontece. Eu não sei se isso é um procedimento brasileiro, internacional. Esse é o procedimento do terminal de passageiros. Eu, pessoalmente, como turista, já verifiquei que em diversos outros países o procedimento é o mesmo. Entendo esse seu receio. Eu, como passageira, também tive o meu. E também tomo as minhas cautelas, coloco ali, né, o meu lacre, coloco ali o código, faço, né, o embalo, né, de uma forma diferente para ter a segurança que ela não vai ser adulterada, que ninguém vai mexer. Mas eu posso dizer, como delegada, o volume de malas que entram, o volume de malas que saem, não existe um registro que demande uma força, um empenho maior de eu falar para o terminal, olha, terminal, vamos fazer esse papelzinho? Eu não tenho argumentos, não tenho dados que façam com que o terminal se obrigue a fazer diferente. Eu concordo que após esse fatídico e triste fato que aconteceu no aeroporto, todas as pessoas, inclusive, estão mais atentas à sua bagagem. É um cuidado que talvez há 2, 3 temporadas atrás, nem todo mundo estava preocupado com isso, né? Mas hoje demanda atenção. Nós tivemos um registro desse fato nessa última temporada, que nós fomos levantar, investigar, tudo. E nós percebemos que foi um turista que furtou outro turista. Não foi uma quadrilha, não era uma organização, era um turista que viu uma oportunidade e acabou levando a mala de outro turista. E nós identificamos, ele vai ser indiciado, ele devolveu a mala para a passageira, nós conseguimos recuperar essa mala, vamos devolver. Mas, de fato, já tive uma reunião, inclusive, com o terminal sobre esse assunto, que está disposto a reavaliar, porque também depende da própria companhia, porque é um procedimento, né, junto com a companhia. Então, é algo que, sim, está na mesa, mas eu posso assegurar que, pelo volume de malas que entram e de volume de malas que saem, nós não temos registros que nos tragam essa preocupação. Normalmente as malas vão e as malas voltam com segurança. Mas e qual que é a tua recomendação aí como autoridade para minimizar, né? Vamos lá. 100%. Principalmente quando vai para o exterior, né? Principalmente quando você vai no aeroporto de grande volume. As colegas, a Deatur, que eu sou subordinada, também está nos aeroportos, tanto Guarulhos quanto Congonhas, quanto Viracopos, fazem um bom trabalho, tem essa atenção também. Mas como passageira, eu não tenho controle quando ela entra na aeronave, quando ela vai cair em outro, chegar em outro aeroporto. Então, nós temos a cautela de fotografar a mala quando sai, de colocar uma fita que nos identifique, porque as malas são muito parecidas.
Então, pode ter um extravio ou uma troca sem o dolo do crime, simplesmente porque a mala é igual. Então, eu sempre coloco uma fita colorida diferente, que na esteira eu já vejo de longe a minha mala, sempre que for possível, porque tem um custo, claro. Fazer aquela embalagem plástica, que também dá um pouco mais de segurança, você imagina, se alguém quiser, né, a gente sempre pensa com a cabeça do criminoso, se alguém quiser abrir, colocar alguma coisa, se ela está embalada né, com aquele plástico, dificulta. E o criminoso quer facilidade. Então, eu vou criar pequenas barreiras para dificultar a vida do criminoso. Não vou facilitar a vida dele, não. Então, eu tenho a parte plástica, eu tenho uma cor diferente, porque também muita gente coloca o plástico. Então, quando chega na esteira, fica parecida. Então, depois do plástico, eu ainda coloco uma fitinha lá diferente para saber na esteira que aquela é a minha e quem está com a sua plastificada não achar que aquela é a dele. E coloco o cadeado com o número, tiro foto desse cadeado, porque existe, né, a possibilidade de ficar abrindo, né, com a caneta e tal. Então, eu coloco o cadeado pertinho. Tem até um vídeo lá na rede social que eu coloquei mostrando como eu faço. Ai, Marta, que neurose. Não é neurose, é questão de segurança. Eu já vi que você estava comentando que tem um que abre com a caneta Bic ali, né? Faz a cesárea, faz né? a cesárea, que você comentou, você põe o lacre. Aí quando você põe o lacre pertinho da argola ali, da onde você pega, fica difícil para ele fazer, porque aí o zíper não vai andar. Então eu tomo algumas cautelas, né? Eu sou delegada do turismo, mas adoro turistar também, né? Adoro ser turista. Então a gente toma esse cuidado, porque a gente não tem controle. Saiu da nossa vista, saiu da nossa mão, né? E de novo, tem mais aquele, não vou lembrar o nome, mas a Apple tem uma moedinha, né, que rastreia. Se você tem condição de adquirir, coloca aquele rastreador na tua mala, que você acompanha onde ela está também. Enfim. Ah, Marta, é muita segurança. Sim, na nossa casa a gente não coloca alarme, a gente não coloca fechadura, a gente não coloca câmeras. A vida vai demandar esses novos cuidados para tudo. Mas um caso similar do aeroporto com o cruzeiro nunca aconteceu, assim? Não, de nunca aconteceu. Drogas? Não, o que aconteceu foi a pessoa querer embarcar com droga dolosamente, conscientemente, para ir para o exterior. Então, toda vez que esse navio sai do Brasil de volta para o exterior, quando acaba a temporada, aí há uma força-tarefa, todos os órgãos de segurança pública, inclusive o passageiro tem que ter um pouco mais de paciência nesse dia, porque aí sim é feito um pente fino. Polícia Federal, Receita Federal, Guarda Portuária, nós, todos os órgãos estão ali. Tem o raio-x? Tem, passa pelo scanner. Nós, inclusive, passageiros que querem embarcar, mas para uso, nós também, lá na delegacia, fazemos o termo circunstanciado, nós fazemos o registro desse porte de entorpecente. Nessa última temporada, foram 167 ocorrências envolvendo o porte de entorpecente do passageiro querendo levar para uso próprio dentro do navio. Nós tivemos também esse volume de registros. Daí você pega isso no raio-x ali, quando a no pessoa scanner, tá passando. os cachorros, né? Então, muitas vezes os cachorros estão lá trabalhando, né? Então, no scanner dos cachorros, no processo de investigação, de observação, então tudo é feito. Você, no começo da entrevista, né, você falou que você não gostava muito de estudar. E daí você não só passou no concurso, como você dá aula. Não é? De como estudar, que é o método estudo certo. Isso. Como que é esse método? Dá umas dicas. Vamos aqui. lá. O que acontecia? Eu gostava só de fazer balé, como eu já contei, né? Queria dançar, quis me formar cedo, com 15 anos. Comecei a dar aula de balé com 15 anos. Então, minha vida era a dança. Mas eu passar no concurso, e aí, cada vez mais... Então, fica aqui o nosso recado para quem é concurseiro, concurseira. Os concursos estão muito concorridos. Então, não é, vai que dá uma sorte e passa. Não, não passa. Não vem com essa história de que vai que dá uma sorte. Abri o edital, vou dar uma estudadinha que eu passo. Não, não passa. Hoje, são muitas pessoas... Estima-se o último levantamento que teve, que são mais de 13 milhões de brasileiros estudando para concurso público. Nós não temos nem 1% de vagas. Então, 99% das pessoas que estudam para concurso público não vão passar. Por quê? Porque não tem capacidade? Não, porque não tem vaga para todo mundo mesmo. Então, 1% desse percentual é que, de fato, terá a chance de passar. E essa ficha caiu para mim, que do meu 6,5, 7 não ia me fazer ser delegado de polícia, passar no meu concurso dos sonhos. E aí eu vou aprender. Por que aprender a aprender? Porque nós passamos pela escola, ensino fundamental, ensino médio, e nunca ensinaram como é que funciona o cérebro na hora de aprender. Vocês tiveram aula na escola? Como que funciona a memória? Como anotar? Como fazer uma revisão? Não, a gente era português, história, matemática, nos obrigavam a ter esse desempenho, mas nunca ninguém ensinou como é que funcionava. E isso que eu fui aprender efetivamente, como é que é a memória, por quanto tempo eu posso estudar, eu posso passar o dia todo, começar a estudar 8 horas por dia, é produtivo? Isso me ajuda? Ou isso entra num processo de desestudar? Eu estou me sabotando, porque eu estou além da minha capacidade. Eu estou, de fato, tendo evolução no meu estudo? Não. Essa parte que ela é um pouco mais técnica, eu fui me aprofundar, e aí criei o curso, porque foi o que eu apliquei para mim,
para as alunas, mas eu vou te dizer uma coisa, Branca. Não é só a técnica de estudo. A técnica de estudo eu computo de 20% a 30% como responsável da aprovação de alguém. 80%, 70%, 80% é a parte emocional. É o ter vontade de sentar e estudar todos os dias. É ter motivação de querer aprender a informação daquele conteúdo. É ter resiliência para suportar o processo, que é de médio a longo prazo. É ter tranquilidade na hora da prova para conseguir não ficar lembrando de todos os problemas da vida e ali olhar pergunta e resposta e fazer a escolha. E aí eu percebi que não é só aprender a estudar certo, é aprender a se motivar e ter segurança e calma do jeito certo. Porque senão, sabota. E aí muitas pessoas que a gente vê por 2, 3, 5, 10 anos estudando para o concurso público e o resultado não vem. Não deve ser falta de conteúdo. Mas a média hoje é o quê? Uns 3 anos, assim, a pessoa passa Depende estudando? do cargo. Depende do cargo, sim. Até porque depende do cargo abrir, né? Então, Sim. se a gente for falar de Receita Federal, alguns bons anos que não abre o concurso público. Então, imagina a pessoa ficar 4, 5, 6, 7 anos estudando e esse concurso não abre. Quanto de aspecto emocional tem que ser trabalhado para ela não desistir no caminho. Agora, outros concursos, magistratura, Ministério Público, dependendo do estado, a cada 2 anos ele abre. Então, é um tempo justo. Agora, outros concursos que são menores, prefeitura, que é do nada que surge um concurso, de nada surge uma oportunidade. Então, entender qual é o seu concurso, qual é o tipo de edital que tem, quais são as fases que você vai se preparar. Só objetiva? Só xizinho? Não, tem xizinho, dissertativa, exame oral, prova física, a parte investigação ético-social. Conhecer o seu concurso vai definir mais ou menos o tempo. Há concurso com 7 fases. Precisa de um bom tempo se preparando, né? Agora, você disse que você decidiu ser delegada de polícia. Mas tem muito concurseiro, já ouvi, que eu quero passar, não importa o concurso, eu quero ganhar X, então eu estou estudando para isso. Você acha que dá para ser um bom profissional, assim, a pessoa que não mira numa carreira, porque você é um servidor público, ali você vai dedicar horas da tua vida num trabalho. E muita gente está em busca da segurança e da estabilidade de um concurso público. Dá para ser um bom profissional só buscando isso? Paula, melhor pergunta da vida. Sabe por quê? Porque eu falo com toda a certeza do meu coração. Não. Porque vai ser uma solução de curto prazo. Mas vai ser muito difícil no longo. Vai ser um sofrimento no longo. Porque quando você não gosta do que você está fazendo, imagina alguém que escolhe a carreira policial simplesmente porque é uma oportunidade, porque é um salário. É plantão de madrugada, é plantão final de semana, Natal, Ano Novo, é risco de vida, é portar arma, é estar sempre no momento de crise. Porque a polícia não é chamada para o momento que está tudo bem. Nós somos chamados quando tem um problema grave, quando tem alguém sangrando, quando tem alguém machucado, quando alguma coisa está realmente, né, dando um problema para uma parte da sociedade. Imagina alguém trabalhar nisso todos os dias não gostando disso, infeliz. Então, é uma nota promissória muito cara, que você vai pagar por 30, 40 anos. Não faz o menor sentido. Ah, mas tem a estabilidade, tem a segurança. Mito, não tem mais. Hoje é possível, sim, perder o emprego. Hoje as corregedorias, sim, estão atuantes. Hoje você tem o seu tempo de estágio probatório. Você pode ser desligado da carreira, sim. E você tem um salário inicial que pode ser atrativo comparado à iniciativa privada. Você vai lutar alguns bons anos por um reconhecimento, por um aumento, enfim. Então, não é o melhor dos mundos. É o mundo certo para quem quer estar lá. Eu nunca me imaginei tendo outra profissão. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis estar lá. Então, eu adoro estar de madrugada, eu não ligo de trabalhar no Natal, eu entendo que eu tenho hora para começar e não tenho hora para voltar. Faz parte do que eu quis viver na minha vida. Então, isso não é ruim. Só que eu vejo pessoas que, porventura, entraram porque era uma oportunidade e isso é motivo para gastar quase metade do salário, né, com remédio. Na terapia. Porque descontando muitas vezes em álcool, em substância entorpecente, porque não teve um trabalho de autoconhecimento e bancar a tua escolha. E não fazer um bom trabalho, né? Porque assim, você é um servidor da sociedade, né? Assim, com certeza. Então... Eu tô falando da pessoa, né? Mas Sim. Se você olhar para fora, Jesus, com certeza, nós somos servidores públicos, temos que ter essa consciência de servir o outro e servir o outro quando ele precisa. E quem mais precisa da gente são pessoas que são carentes, não têm, né, conhecimento, precisam da ajuda estatal. Muitas pessoas entram numa delegacia de polícia e o caso não é policial, mas ela quer uma orientação, ela quer um caminho. Ok, não é aqui onde é? Olha, na prefeitura, olha, é no INSS, olha, é uma orientação. E para você fazer isso é além do seu trabalho. Porque o trabalho é fazer boletim de ocorrência, instalar inquérito policial, fazer investigação.
de repente, ajudar a parte social de uma pessoa, ela está lá em dificuldade, com um filho, enfim. A gente faz isso todos os dias. A polícia tem sim, e eu gosto de defender, porque muitas vezes a polícia ela apanha, né? Pelos maus policiais, como nós temos maus profissionais em qualquer área, nós temos também os nossos maus. Mas a maioria é boa. Não foram 2, 3, 4, 10 vezes que eu vi policiais tirando dinheiro do bolso para ajudar uma vítima que não tinha dinheiro para o ônibus fazer o IML, né? Que é na cidade vizinha, porque não tem na sua cidade. Vi várias vezes policial tirando dinheiro do bolso para ajudar uma vítima, uma testemunha. Então, a maior parte é vocacionada, a maior parte faz mais do que ganha. Mas, infelizmente, uma minoria faz barulho e acaba atrapalhando. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de defender, eu gosto desse chance. Não, e eu, assim, o que eu sinto, pelo menos nos últimos anos, é que o perfil tanto do policial quanto do servidor público, ele parece que está mudando um pouco, né? Aquela pessoa, claro, não é uma ainda tem os casos assim, óbvio, não são raros, mas você vai em muitos lugares aqui em São Paulo, pelo menos, e não é aquela pessoa mal-humorada atrás do balcão, cansada, que é aquele típico servidor público, desenhar. Alguns ainda estão os remanescentes, né? Não, a gente tem, percebe. eu falo, gente, para quem é concurseiro, eu falo com muita concurseira, né? Meu público lá na internet é muito feminino. Então, meninas, as vagas para as desocupadas, preguiçosas, já estão ocupadas. Essas vagas não tem mais. Tem vaga para a gente que quer trabalhar, que ama o que faz, que quer entregar um bom serviço, que quer fazer a diferença. A gente vê, muitas vezes, alguns órgãos públicos, eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas, enfim, que se fosse iniciativa privada, estavam falidos já. Tamanha má vontade das pessoas. Isso não pode acontecer. Isso não acontece na minha instituição e não pode acontecer em nenhuma. Então, se você vai trabalhar, você vai servir o público, você já sabe no edital o salário. Ele não é o melhor do mundo. Eu sei. Vamos pleitear melhorias. Ok. Mas você já sabe. Está no edital. Não dá para culpar o cidadão. Não dá para atender mal o cidadão porque eu não ganho bem. A porta da rua é serventia da casa. Vai fazer outro concurso, vai abrir um negócio, vai fazer o que for. Nunca maltrate um cidadão porque... Qual seja a sua desculpa? Salário, estrutura. Eu sei, podemos melhorar. Sempre podemos melhorar. Mas o cidadão nunca tem que ser culpado por isso. Bom, pessoal, é o seguinte, antes de a gente continuar o papo aqui, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai conhecer um outro lado aqui da doutora Marta, que é criadora de um curso, de um método para tornar mulheres independentes e bem resolvidas. A gente vai falar mais disso na volta do comercial. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas situações eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.
Bom, a gente está de volta aqui com um bate-papo com a delegada de polícia, Marta Virgini. E a Branca quer uma dica, é isso, Branca? Não, Você está interessada em... Não, mas eu não sei, também queria saber se o método Estudo Certo ele é voltado para o concurso público ou ele pode ser empregado, né, em outras áreas para quem está aí atrás para aprender a estudar. Claro. E uma dica, dá uma dica aí para quem... Vamos lá. Ele aprender é para tudo na vida, para desenvolvimento pessoal, para concurso público, uma promoção na carreira. Então, hoje ele teve um outro olhar, hoje ele ajuda a mulher a se desenvolver, porque eu acredito que foi o estudo que mudou minha vida. Foi o estudo que me trouxe até aqui. Foi o estudo que me fez sair daquela aluna que não gostava de estudar e que não teria muitas perspectivas a desenvolver, né, a minha carreira, ajudar as pessoas, enfim, a cada atendimento que a gente tem lá e tá aqui dividindo com vocês. Então, o estudo, eu acredito que realmente é o meio mais honesto, mais rápido, mais eficiente de mudar a vida de uma pessoa, em especial nós, mulheres. E concurso público, vou dar uma dica bem objetiva, tá? Porque as pessoas, onde elas erram? Eu quero fazer o próximo concurso e já acho que vou passar no próximo. Só que esse concurso, ela espera abrir. Quando o edital abre, eu tenho algo em torno de 3 a 4 meses, isso sendo bem otimista, para a primeira prova. De 3 a 4 meses, você dominar o conteúdo do edital e estar naquele 1% mais preparado, é muito pouco. Ninguém imagina que vai ganhar a Olimpíada, a medalha de ouro, em 3, 4 meses. A Copa do Mundo em 3, 4... nenhum atleta acredita que aprendendo um esporte em 4 meses ele vai ser ali um dos primeiros colocados. Mas concurseiro tem essa mania de achar que, saiu o edital aqui, vou dar uma lidinha, vou dar uma estudada, ou me mato de estudar, literalmente, só que não dá tempo. Vou dar um panorama. Um edital de nível médio, ele vai ter algo em torno de 300, 400 tópicos de assuntos. Nível médio, você fala quem tem ensino médio. Isso. Tá. Concurso que só exige o ensino médio. Concurso de nível superior, algo em torno de 600, 700, 800 tópicos de assunto. Então, cada tópico tem todo o seu conteúdo. Como dominar, ter na ponta da língua de 80% a 85%, que é o que a gente espera que a pessoa domine para ir bem numa prova, em 4 meses. Então, não acontece, não dá. Aí a pessoa se empolga com a notícia do concurso, começa a estudar sem técnica, sem método, um edital grande, que eles são grandes, não vai bem na prova, desanima, reclama do mundo, fica falando que o concurso público é um jogo político. Tal. Não, muitas vezes não, na maioria das vezes não. Você não teve tempo de estar apta. Então, uma dica que eu dou, decida qual é a carreira que você quer, qual é o edital que você quer. Se torne especialista nesse edital, nessa matéria. Por quê? As pessoas, vou fazer para a polícia. Mas abriu da prefeitura. Mas abriu dos Correios. Abriu do INSS. Abriu, entende? E aí, a cada hora, ela está estudando para um edital, as matérias não se falam e ela nunca está boa o suficiente em nenhum. Então, escolhe uma carreira. É delegado de polícia? Ótimo. Pega o edital do estado que você, sonha, amaria trabalhar. E foca nele. Organiza a sua vida para esse tempo de estudo. Então, mais dicas aí. Quantos dias da semana você pode estudar? De segunda a sexta? De segunda a sábado? Quantas horas por dia? Não começa com muito. 8 horas. Não. Ninguém vai na academia de musculação pegar 100 quilos no primeiro dia de treino. Vai. Não tira o peso do chão. Mas estudar de 0 a 8 horas no primeiro dia é tentar tirar 100 quilos do chão. Não faz sentido. Então, começar pequeno. E aí, o método veio com isso, né? Eu ensino os meus alunos a começarem com 25 minutos de estudo. Um pocket, um pacotinho de tempo de estudo. Nossa, Marta, alguém passa em concurso com 25? Não passa. Mas começa a ficar pronto para passar com 25. Porque aí eu vou o quê? Tendo uma escala de melhora. E nós gostamos de ganhar. O ser humano não gosta de perder. Imagina que eu tenho 3 horas para estudar. E aí eu vou começar já com 3 horas. Primeiro dia até vai porque eu estou motivada. Segundo dia já é mais difícil. Terceiro dia tá doendo minhas costas, porque eu não tenho condicionamento de ficar sentada 3 horas. No quarto dia vem um problema que eu não estudo. No quinto, já não estudei ontem e tal, deixa. Já vai ser sexta-feira, segunda-feira, embolou tudo, desistiu. Ao passo que se eu colocar pouquinho na minha agenda todos os dias, eu vou ficar sempre com aquele gostinho de quero mais e eu vou desenvolvendo. E aí entender como é que eu divido o meu edital, como é que eu divido a minha sessão de estudo, como é que eu começo. É só assistir aula? Não é Netflix, né, meu povo? Senão o povo aperta play lá no cursinho, fica assistindo videoaula achando que está estudando. Não, está assistindo aula. Estudar é um processo que tem input de informação, processar a informação e tirar a informação do cérebro. Então, entender essa dinâmica facilita a vida do concurseiro. Bom, e aí você tem a primeira fase de um concurso, que é mais a decoreba ainda, né? Na primeira fase, assim, ainda? Olha, a decoreba é um problema, hein, Paula? Sabe por quê? Porque
vamos lá, quando a gente decora a literalidade das coisas, qualquer coisa diferente atrapalha. Então, não sei se jornalista decora texto em algum momento no trabalho de vocês. Não, é tudo muito fluido. Você assimila, né? Um processo de assimilação. Mas se tivesse que decorar, e aí fez um barulho aqui, você se distraiu, perdeu o fio da meada, vai ter que voltar do início. E aí isso atrapalha. Então, a decoreba, imagina decorar 300 tópicos de assunto, 500 tópicos de assunto, 700, impossível decorar. Então, há um processo de assimilação desse conteúdo. Tá? A decoreba não dá. O que a primeira fase tem de diferente é que ela é mais objetiva. Então, ela não vai, vou usar o direito como referência, ela não vai trazer discussões do Supremo Tribunal Federal, divergências. Numa primeira fase é muito difícil, quase raro, né? Raro demais, né? Quase impossível eles colocarem. Pode ter? Pode, né? Que aqui nada é exato. Mas, normalmente, ela é mais a letra fria da lei, ela é mais conceitual, ela é mais objetiva. Aí, numa segunda fase, dissertativa, peça prática, aí tem um pouco mais de elaboração nessa pergunta. Mas cuidado para não ficar na decoreba, porque senão a chance de não passar é alta. E tem psicotécnico também? Opa, se tem. Okay, isso é importante. Eu acho que tem algumas carreiras que precisariam de um psicotécnico, assim, um pouco mais... O da polícia, ele é bem apurado, viu? E o da polícia, ele é bem criterioso. Para magistrado... Enfim. Ministros. Mas há carreiras que tem sim, e normalmente eles são bem criteriosos. Roda gente no psicotécnico? Opa, no policial, com certeza. Não é igual de trânsito. Para magistrado. Bom, Marta, eu queria falar um pouco agora desse teu programa, Dona do Mundo. Quando é que começou? Você tem um Instagram com mais de 80 mil inscritas, mais mulheres, né? Mulheres. É um conteúdo voltado para o público feminino. Quando é que você começou a trabalhar dessa forma? Olha, pandemia. Porque eu estava há mais de 10 anos com a técnica de estudo, falando sobre concurso público, veio a pandemia, 0 concurso. Por óbvio. Por óbvio, né? Enfim, não tinha como aglomerar. E concurso público, a prova é uma aglomeração em um prédio. Então, eles foram todos suspensos. E as minhas alunas, Marta, estou perdendo emprego, meu marido perdendo emprego, o concurso não vem, eu não aguento mais, como é que faz, como é que funciona? Aí eu comecei a mudar a minha comunicação lá, porque não fazia muito sentido eu ficar falando de edital, ficar falando de memorização, ficar falando de prova objetiva, porque não estava acontecendo. E aí eu começo a mudar a minha comunicação lá, ajudando as minhas alunas, porque para estar na internet a gente tem que estudar muito sobre o digital, né? Enfim, aquele conteúdo que eu tinha, eu comecei a passar para elas. E ali eu percebi, de novo, sempre o emocional, né? Sempre o emocional. Como suportar... E hoje a gente sabe que foram 2 anos. Mas na época que está acontecendo, eram 15 dias, né? A quarentena de 15 dias. 30, né? 45 e aí aí se vai. estendeu por 2 anos. Então, durante aquele momento, a gente fica um pouco perdido, né? E aí eu começo a trazer outros assuntos. E a gente descobre ali, junto com a comunicação, minha comunicação com elas é muito legal. Eu gosto muito da internet, sou suspeita. Eu acho que vocês têm essa mesma experiência aqui com o programa de vocês, né? Essa possibilidade de pessoas do país todo interagirem com você, nos comentários, até de outros países que falam a nossa língua. Então, percebendo lá, eu vi que tinha um aspecto muito mais emocional do que técnico. E a técnica de estudo ela é uma parte. Ela vai te levar para a tua promoção, para o concurso público, para você ser mais, né, mais independente, bem resolvida. E aí eu identifiquei 5 joias que toda mulher que quer ser independente tem que dominar, tem que ostentar. Eu chamo de joias, mas na verdade é a independência física, né? Porque se a gente quer ter uma velhice saudável, a gente tem que começar a cuidar desse corpo desde hoje. Se a gente não quer depender, e hoje a gente vê muitas pessoas que não cuidaram desse aspecto de saúde e depende de outra pessoa. Isso é muito difícil, né? E eu não tenho filhos, eu optei por não ter filhos. E sempre escuto, mas quem vai cuidar de você na velhice? Eu. E quem o meu dinheiro puder pagar no momento. Por isso que eu quero estar saudável até lá. Eu não vou deixar de cuidar da minha alimentação, da minha atividade física, porque alguém vai cuidar de mim no futuro. Não, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho que ter rigidez física para levantar, para sentar, para me movimentar. Então, antes de tudo, a mulher tem que ter essa independência física. Só? Não. Mentalmente também. Aí que o aprender a aprender está. Eu tenho que ter a inteligência, aquela da vida real, né, de aprender a ler o cenário, identificar o que está nas entrelinhas. Nunca foi tão importante ter essa inteligência em consumir as coisas, tentar entender o que está por trás disso. Então, a mulher tem que desenvolver essa habilidade, essa inteligência, como também a inteligência, né, de como aprender através de livros, aulas, vídeos. E hoje não tem como não ter inteligência digital.
para você não se ver vítima de golpes, para você entender que, sim, muitas mulheres estão caindo em muitos golpes na internet. Então, como é que eu me comporto nessa nova realidade digital, que o online e o offline hoje, eles andam juntos, sim. Se você quer ser uma profissional, você tem que estar na internet também, porque hoje 98% dos consumidores, antes de comprar alguma coisa, onde é que eles vão? Na internet, no perfil da rede social, pesquisam no Google. Então, a mulher está atenta a isso, a inteligência dela está, né, ligada para o digital. Então, independência física, uma primeira joia, né, que a mulher tem que ostentar, tem que ter esse cuidado. A mental, que é essa capacidade de aprender, ler cenários e estar inserida no mundo atual. A emocional, né? Então, autoestima alta acelera os resultados. Eu falo isso toda hora. Você tem que ter uma autoestima, você tem que subir no seu salto, né? Você tem que bancar a sua voz, a sua vontade. Não no chilique, não no grito, não, nada disso. É pelo conhecimento, pela técnica, pela maturidade. Então, confiança, né? Autoconfiança. Eu vejo muitas mulheres com ela baixa. Porque o marido, enfim, maturidade masculina sabota, rivalidade feminina sabota, domesticação social sabota. Então, vamos cuidar, né? Ninguém segura uma mulher segura. Eu li essa frase na internet, adotei ela. Ninguém segura uma mulher segura. Então, como é que eu me torno uma mulher segura? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que desenvolver em mim para ser essa mulher segura? Então, independência física, independência mental, independência emocional, e bolso, né? Não tem jeito. Você tem que ter capacidade de pagar seus boletos e bancar os seus luxos. Ai, a mulher, né, independente, aquela mulher sozinha. Não, eu sou casada há 22 anos. Feliz, bem casada. Não é ser sozinha. Mas se a violência, se o abuso entrar no seu lar, você tem condições de pegar as suas coisas e sair dessa condição. Então, a delegacia me dá esse olhar, né? Hoje, no Porto, menos, porque lá, né, o meu público é muito masculino, estivador, caminhoneiro. Eu não tenho atendimento a mulheres vítimas lá, mas eu tenho outros 10 anos de delegada que eu vivenciei isso muito no plantão. Então, muitas mulheres se submetem a lares abusivos, violentos, por dependência econômica, sim. Então, se você larga tudo, por opção, eu respeito, mas depois de 20, 30 anos o casamento acaba e você está fora do mercado de trabalho, como se reinserir? Como voltar? Como recuperar? Se a gente for estudar a economia do divórcio, a mulher sempre perde num divórcio. Então, ter essa consciência, para mim, é algo importante para a mulher. Então, eu acho que a independência financeira, profissional, conseguir pagar seus boletos e, como eu brinco, bancar os seus luxos é importante para uma mulher ser independente. E o último, que é você ter realmente consciência de que vida que você quer viver. Porque muitas mulheres vivem apagando incêndio, vivem resolvendo o problema dos filhos, dos pais, do chefe, dos funcionários e esquecem dela. Então, eu acho que é romântica a época que falava que a jornada da mulher era dupla. É romântico. Porque, na verdade, a nossa jornada é quíntupla para mais. É dar conta de casa, família, trabalho, estudo, os nossos hormônios, que dependendo do dia, do mês, enlouquecem a gente. Então, de fato, ter essa consciência, essas 5 joias, a mulher que é independente fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tem o bolso cheio, como a gente brinca, e uma vida real que ela realmente desenhou e escolheu para ela, fica mais fácil de ser bem resolvida. Então, é algo que a internet me permitiu falar com essas mulheres. Marta, como é que eu chego nisso? Através do estudo, através do aprendizado, através do desenvolvimento, através de buscar essa informação, ter referências, ter outras mulheres, né? Mulheres que chegaram lá, vocês são 2 referências, né? 2 mulheres fortes, firmes, de posicionamento, que estudaram, que estão aqui pelo próprio mérito. Isso é sensacional, por mais mulheres assim. Então, que as mulheres se inspirem em outras mulheres. Eu falo demais, né? Quiser me cortar, me corta. Mas é que eu amo esse assunto. Me incomoda muito aquela coisa, mulher compete com mulher. Aquela coisa assim, tá bonita fazer inveja para as amiguinhas. Cara, não. Mulher tem que ajudar a mulher, apoiar a mulher, inspirar a mulher, proteger a mulher. Porque nós sabemos, né, as dores de ser mulher. Então, eu acho que as mulheres que chegaram lá, que conquistaram as suas 5 joias, elas são inspiradoras. Não motivos de inveja. Perde um tempo, perde uma energia, mas se uma mulher conseguiu, outra mulher também consegue. Por favor, aqui não tem competição. Sensacional. Não, sabe o que eu queria saber? Se tem se as suas alunas têm 2 coisas. Tem uma idade média, entendeu? E também, primeiro isso. 30 mais. Mais de 30 mais, porque eu tenho algumas 30 mais, a maior parte 40 mais, tá? Mas eu tenho algumas boas dezenas de 30 mais. Mas o meu público no Instagram é 93% feminino.
Então, eu falo realmente para as mulheres. Quando eu falava de concurso público, não era só para as mulheres. Mas aí eu percebi que com a dinâmica, com as conversas, com o público que surgiu, que naturalmente se identificou comigo no Instagram, então hoje eu falo diretamente para as mulheres. E você consegue colocar tudo isso na tua rotina? Tem a delegacia, ficar lá, a vida de influenciadora digital também, dar os cursos. Assim, eu não tenho filhos. Então, eu já falo que isso já me ajuda. Tá? Tem que ter noção. Sim, né? claro. Eu sou uma mulher casada, mas eu não tenho filhos. Então, o meu tempo, ele é meu. E aí, eu sei administrar muito bem o meu tempo também. Porque há pessoas também que não têm filhos e são completamente perdidas no tempo. Então, talvez o filho nem seja... Ele nem é o culpado. É a falta de gestão do próprio tempo. Então, sim, eu consigo. Mas eu trabalho bastante, né? Então, a minha delegacia, ela tem o seu horário determinado. Mas à noite, todas as noites, ou eu estou estudando, preparando aula, gravando aula. Final de semana, da mesma forma. E a internet, ela nos dá essa possibilidade, né? Então, a gente está a todo momento ali. Então, eu gerencio bem a minha agenda. Pois é, e nessa troca aí com quem te segue, qual é o tipo de dúvida? O que elas mais perguntam? O que é para elas assim, mais essencial aí na... Olha, o primeiro é como ter essa energia. Eu sou um pouquinho ligada no 220, então, e eu acordo assim e durmo assim. É natural, eu não tomo café. Primeiro, eu não tenho filho. Eu tenho que deixar isso claro, porque é verdade. Eu não quero que uma mulher que tenha filhos fale assim, tá vendo? Pra ela é fácil. É uma opção de vida. Então, ok, eu respeito quem tem 2, 3, que realmente a agenda é diferente. Então, eu não quero servir de exemplo para todas, porque eu sei que quando a mulher tem filhos, talvez algumas coisas não façam sentido para ela, porque a minha agenda, o meu tempo é meu. Então, eu divido muito com o meu trabalho. Então, muita da minha energia, ela vai para o meu trabalho, para os dois. Seja da carreira pública, seja o trabalho na internet. Mas eu acredito que não é porque nessa característica nós somos diferentes que outras coisas não podem ser aproveitadas, tá? Então, elas vêm muito do aspecto o bem resolvido veio delas, né? Porque eu respondo a verdade. Gosto ou não gosto, eu não vou ser mal educada, não vou ser agressiva, mas se eu tenho um posicionamento X, não faz sentido eu mudar. Vale eu mostrar meus argumentos. Você gostou? Legal. Não gostou? Legal também. Vai mudar minha vida. Então, eu acho que muito dessa condição de se posicionar, de falar, sem agredir, conversar, ouvir, isso vem muito lá, porque eu acho que elas se sentem inseguras de colocar a sua voz no mundo, de dizer a sua opinião. Mas vão falar. Que fale, trate, converse. De repente, a gente pode aprender. E você troca isso como perguntas, vai no inbox, caixinha de pergunta, o quê? Faz live? Eu adoro live. Caixinha de pergunta, live, enfim, né? No próprio direct, converso muito com elas no direct. Então, sim. Mas, doutora Marta, sobre energia, né? Se é exercício, é alimentação, é sono, é felicidade? É um pouquinho de cada. É um pouquinho de cada. Porque eu sou uma pessoa que tem o TPM. Opa, se tem o TPM, né? Tenho meus dias mais, assim, agitada. Mais agitada. Já sou agitada, né? Mas, enfim. Alimentação faz diferença. Atividade física faz diferença. Mas o que eu, de fato, reputo a essa energia é o meu diálogo interno. É o que eu falo pra mim da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Se a gente não cuidar dessa vozinha interna que julga, dessa vozinha interna que sabota, dessa vozinha interna que fala que é difícil, imagina se minha vozinha interna falasse, nossa, você vai lá na Revista Oeste, ninguém te conhece, você é toda exagerada. Imagina se elas não gostarem de você, imagina se fizerem perguntas difíceis, como é que você vai se sair? De repente você fala alguma coisa... Imagina se eu ficasse nesse diálogo interno aqui. Como eu chegaria aqui? Derrotada já. Tensa. Com medo, gaguejando, tal. E aí o meu desempenho seria terrível. Eu acredito que essa conversa já teria acabado. Ao passo que eu falei, opa, é um excelente momento na minha cabeça, né? É um excelente convite. Eu admiro as meninas, vai ser um papo legal, vou poder falar aquilo que eu acredito, defender. E comecei a conversar comigo que tudo ia dar certo aqui. E eu acredito que está dando. E assim, se a gente não cuidar dessa voz, não tem exercício, alimentação, nada que vai fazer com que você seja independente e bem resolvida. Então, é isso que a gente trata. É mentalidade e tal. É um pouco de mentalidade, mas mais do que a mentalidade pronta, enlatada. É o que você fala para você da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Isso vai te impulsionar, ligar o seu motor ou te derrubar de uma forma que não tem chacoalhão externo que faça diferença. E bom, a gente está falando aqui muito de mulher bem resolvida, de mulher independente, e conhecimento é poder. Né, doutora Marta, então, eu acho que agora é o momento da gente falar para as mulheres que estão acompanhando a gente aqui, falando de conhecimento, de saber, de notícia, né, da Revista Oeste,
que é o nosso veículo de comunicação, nosso site, revistaoeste.com, nossa revista digital, Branca Nunes, nossa diretora de redação, vai dar um recado para você que está nos acompanhando, porque se você quer ser uma mulher independente, bem resolvida, tem que se comunicar e tem que ser bem informada, não é isso? É isso. Do que você se alimenta? Do que sua mente se alimenta? Sensacional. Pois é, e ultimamente muita gente tem achado assim que, principalmente com relação aos veículos de comunicação, né, não tem muito veículo de comunicação que ela se reconheça, que ela entenda, que ela goste, que fale aquela língua, que fale o que ela acredita. Então, eu convido você que está nos assistindo a ler a Revista Oeste. Leia. Primeiro leia, entra no nosso site, veja os nossos posts, entra nas nossas reportagens da revista, veja se você gosta do tema, eu tenho certeza que você vai gostar. E daí você se torna uma assinante da Revista Oeste, uma assinante, porque é uma revista que tem princípios e que eu acho que você vai se identificar. Se você está gostando dessa entrevista, então, principalmente, veja também a nossa revista e o nosso site. É isso aí, gente. Para assinar, é bem simples. É só entrar no site revistaoeste.com/assine ou usar esse QR Code que está aparecendo aí do ladinho da tela. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, se você estiver assistindo aqui o programa do seu computador. Seguir o passo a passo, muito simples, rápido, para você se tornar um assinante e apoiar todo o nosso jornalismo independente. Isso é muito importante. A gente não recebe um tostão aqui de dinheiro público. Aqui não tem propaganda de Petrobras, de Correios, de Banco do Brasil, de Caixa Econômica Federal. Então, a gente depende da assinatura de vocês para continuar a produzir aqui programas como As Liberais, toda a nossa grade, a nossa revista digital e nosso site de notícias. Então, a gente precisa muito do apoio de vocês e eu acho que realmente, assim, dentro desse seu programa de mulheres independentes, bem resolvidas, a informação também tem um peso grande nisso, né? Com certeza. Eu sou assídua do trabalho de vocês, assisto diversos canais, né, diversos programas no YouTube, consumo, leio e faço o convite aí, quem está nos assistindo, observe do que você está alimentando a sua mente. Né? Isso faz toda a diferença. A independência mental está em também saber escolher o que você vai consumir, no que você vai acreditar. E tudo checar da mesma forma, né? Então, cada vez mais, a gente precisa, na internet, verificar o que é real. E essa independência faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Sem dúvida. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que foi uma delícia. Eu queria que você deixasse um convite para quem está nos acompanhando a seguir as tuas redes sociais, acompanhar o teu trabalho, que a gente estava dando uma olhada nos teus vídeos, enfim. Parabéns aí pelo trabalho, pela dupla, tripla, quinta, né? 5 jornadas. Todas nós, né? Mas eu acho que isso nos fortalece, né? Nos deixa mais fortes, assim. E o intuito desse programa é justamente trazer mulheres que possam inspirar outras mulheres. Não só mulheres, enfim, mas todos que estão nos acompanhando, né? Mas acho que é fortalecer essa comunidade. E quem assistiu essa entrevista, com certeza, deve ter ficado muito inspirado. Eu agradeço o convite mais uma vez, foi uma delícia. Como eu falei no meu diálogo interno, ia dar tudo certo, deu tudo certo. E como vocês, né, estão buscando a realização pessoal, profissional de vocês, que cada mulher que esteja nos assistindo, da mesma forma, acredite que é possível. O conhecimento, ele realmente é poder. O conhecimento aplicado, ele transforma a vida, efetivamente. Então, fica aí meu convite, estou nas minhas redes sociais, sou bem animadinha por lá, ligada no 220, mas é sempre a ideia, é inspirar. É que a rede social, pelo menos a minha, seja quando a mulher chegar lá, não vai ter notícia ruim, não vai ter dramas, tragédias, não. Essa é ali uma pílula de motivação, uma pílula de inspiração e que cada mulher acredite, que seja a idade que ela seja a idade que for, né, a idade que ela tenha no momento, condição social, nível educacional, sempre é possível melhorar e mudar. E nós nunca tivemos tanto acesso à informação de forma gratuita, né? Tá aqui, à distância de um braço, no nosso celular. Aqui a Revista Oeste, nos assuntos, né, que eles são especialistas, também fornecem informação. Aqui o próprio YouTube, enfim, busque. Não fique com uma dúvida que o Google te responde em 3 segundos. Então, busque a informação e transforme a sua vida pelo estudo. E vou te perguntar, tem alguém que você gostaria de ver sentado nessa cadeira para a gente bater um papo? Uma mulher? Boa, vamos... Nossa, eu lembrei da Rosana, mas ela já veio, né? Já veio aqui. Que ela é sensacional. Deputada.
Aliás, vale a pena resgatar essa entrevista, gente. Rosana Vale, deputada, ela é do PL Mulher, aqui estadual. E, enfim, tem uma trajetória muito bacana aí na política, jornalista, nossa colega. Vou pensar na Raquel Galinatti, ela foi representante. Já veio aqui, mas as minhas amigas todas já vieram bem. Também Olha muito só. boa a entrevista. Muito, ela é sensacional também. E ali, né, como representante no sindicato, né? Então, ali ela sofreu algumas dificuldades mesmo, né? Em razão de ser mulher. Então, vou assistir a da Raquel. Cadê ela? Eu não assisti ainda. Aí, ó, Raquel Galinatti também foi muito bacana, vale a pena resgatar essa entrevista. A gente tá aqui com um bom elenco. Sensacional. Mas eu vou pensar em alguém e falo sim. Boa. E vale para você também. Se você tiver alguma sugestão de entrevistada que você quer ver aqui, coloca o nomezinho aqui embaixo que a gente chama. Isso, a gente corre atrás. Boa. Bom, é isso aí. Muito obrigada pela sua companhia. A gente espera sempre a partir das 8h30 da noite no canal da Revista Oeste, as liberais sempre às terças-feiras. Muito obrigada, um beijo grande, até a próxima. Pessoal, antes de encerrar, gostaria de reforçar uma dica que a gente deu aqui ao longo do programa. Você que sofre com dores crônicas, isso não é normal, tem tratamento. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores no corpo por inflamação ou desgaste nas articulações, tem solução. É isso mesmo, chega de sofrer com dor, ninguém merece sentir dor. Por isso, a VitaGold trouxe o Ora Pronobis super concentrado, que é um anti-inflamatório natural e vai agir diretamente no foco da sua dor. Então chega de dor, Silvio. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dores no corpo, fique tranquilo. Pegue o telefone e ligue 0800 291 1010. Mas muito além da dor, o Ora Pronobis é muito melhor do que você imagina. Pensa que ele melhora o seu colesterol, também a sua pressão arterial e diminui até a absorção de açúcar pelo seu sangue. Ou seja, é saúde para você. Vai acabar com as dores e melhorar a sua imunidade. E olha só, eu recebi a informação agora há pouco de que a VitaGold vai manter a promoção que a gente fez aqui ao longo do programa. E o número, eu vou repetir, 0800 291 1010. E vamos manter mesmo essa promoção, tá boa demais. 70% de desconto para você que ligar agora. E se estiver assistindo, falar que está nos assistindo, você ainda leva de presente este colágeno tipo 2. Ou seja, vai ser um combate duplo contra as suas dores. O número, anote aí, 0800 291 1010.